Olá! O que será que acontece quando arte, educação e psicologia se misturam? O que é que surge dessa simbiose? Que resultado sai dessa mistura? Será que é possível retirar daí afetos? É sobre isso, sobre afetos, sobre arte, sobre educação e sobre psicologia que o meu convidado de hoje, o ator, professor e psicólogo Rodrigo Machado, vem conversar. Eu sou Wagner Dias, este é o nosso Experiências Literárias e eu espero que vocês gostem da nossa conversa de hoje. A vocês, meu grande beijo. Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham sempre aqui o nosso Experiências Literárias, as nossas conversas, sempre abordando algum tema relacionado à literatura, relacionado à arte, relacionado aos afetos. E hoje eu estou muito contente de trazer aqui para o nosso convívio, para essa nossa conversa, uma pessoa muito especial e que também fala muito sobre os afetos, que é o meu querido amigo Rodrigo Machado. E eu vou apresentar o Rodrigo para vocês. Bom, gente, o Rodrigo Machado, ele é licenciado em Educação Artística, Artes Cênicas, pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Possui pós-graduação em Arte-Terapia, Educação e Saúde pela Universidade Cândido Mendes. É psicólogo pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente, articula ações intersetoriais do Programa de Saúde na Escola. Tem atuado também como professor de artes cênicas na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e também atua como psicólogo clínico. Rodrigo Machado tem no seu currículo uma série de espetáculos, como A História de Amor, de Romeu e Julieta, que é um texto do Ariano Suassuna, e que recebeu o prêmio de Melhor Espetáculo Jovem e Melhor Direção. Ele atuou também como ator no curta-metragem chamado Em Mãos, que recebeu o prêmio de melhor curta-metragem em Santa Maria da Feira, em Portugal. Esse curta que foi dirigido pela Maria Clara Guim. Em 2019, atuou como assistente de direção em 2 espetáculos que também foram dirigidos pela Maria Clara Guim. Um deles que se chama Bem Casados e o outro, que é da Companhia de Ideias, que se chama Pontos de Vista. Rodrigo Machado é um homem das artes, da pesquisa, das partilhas e dos afetos. Rodrigo, muito obrigado por se disponibilizar a vir aqui conversar com a gente hoje. Estou muito contente. Sim. Obrigado você pelo convite. Já antecipo os meus parabéns pela sua iniciativa de trocas literárias e trocas de afetos, num momento tão singular como esse que nós estamos atravessando. Então eu já inicio aqui já falando de afetos, né? Eu fiz algumas perguntas que são curiosidades que eu tenho a respeito do seu trabalho. Eu queria saber, Machado, como que foi a sua inserção no universo da arte? Como é que se deu o seu contato com a arte, com teatro, com literatura? Quais são suas memórias afetivas a esse respeito? Na escola, eu li aqueles livros da nossa época, né? Mas eu me lembro muito da Bolsa Amarela, da Lígia, eu lembro muito de Senhora, do José de Alencar. Foram os livros que mais me marcaram assim nessa época da escola. Eu fui buscar o teatro, eu fui buscar as artes, né, o teatro, porque eu era muito tímido. No ensino fundamental e depois no próprio ensino médio, eu tinha muita dificuldade de ler em sala de aula, de ler um texto. Então eu fui buscar o teatro por conta própria e eu comecei a perceber que, hoje em dia, né, depois de muitos anos, eu percebo que o teatro me salvou de muita coisa. Né? E o teatro também me abriu muitas portas. Né? Então eu fui buscar o teatro inicialmente, não porque eu queria ser ator. Eu fui buscar para poder olhar para a minha timidez. E depois que eu comecei a fazer teatro, eu fui buscar terapia, né? Pessoal, particular. Né? Mas a minha busca pelo teatro se deu por isso. A minha parte de literatura, a minha parte no mundo das artes,
se deu muito por uma iniciativa minha, né? Meu pai, eu percebo que ele lê muito ultimamente, um tipo de literatura mais religiosa e que faz sentido para a vida dele. Na minha infância, eu percebia que minha mãe lia aqueles livros Sabrina, né? Bianca. Sim, sim. Né? Eu lembro que a minha mãe lia, mas esse universo literário, principalmente o universo literário infantil, eu comecei a me familiarizar quando eu comecei a dar aula para criança. E aí foi quando eu descobri realmente. Eu fui descobrir a literatura infantil com 20 e poucos anos. Foi aí que eu comecei a dar aula numa escola. Eu dava aula para os alunos a partir do 2º ano até o 9º, e eu montava um espetáculo com eles no 5º ano. Então foi aí que eu comecei a conhecer, a me familiarizar, a ouvir histórias infantis com 20 e poucos anos de idade, né? E aí eu montei espetáculos com eles, do tipo espetáculos da Maria Clara Machado, remontei o Diário de um Adolescente Hipocondríaco, que foi uma montagem da Sura Berdichevsky, montei com ele João e Maria, adaptei espetáculos também, montei um livro do Orígenes Lessa que pouco a gente às vezes escuta, Conversando que as Coisas se Entendem. Alguém já me falou desse livro. Que a família sai de casa e os objetos começam a conversar. É maravilhoso esse livro também. Então, o meu contato com a literatura infantil se deu nesse lugar. Que bacana. Interessante você falar dessa sua necessidade de buscar a arte, né? Para trabalhar essa questão da timidez. Muita gente faz isso, né? Como que é para você se ver nesse ambiente escolar, trabalhando arte, ensinando arte, você que é ator e ensina teatro na escola, como que é esse trabalho? Você acha que seu trabalho colabora também nesse sentido, não só da inserção no universo artístico, mas também para ajudar aquele aluno que possivelmente também seja tímido como você foi? Como que você... Conta um pouquinho para a gente essa sua vivência. Eu dei aula durante 15 anos numa escola pública, onde a direção... eu entrei, fiquei 15 anos e saí, e a direção não sabia o que eu fazia. Isso às vezes acontece, né? Ela não sabia se eu dava aula de cinema, ela não sabia se eu dava aula de teatro, ela não sabia se eu dava aula de artes visuais, e eu explicava para ela, eu sou professor de artes cênicas. E a arte contemporânea, se a gente for pensar um pouquinho, em muitas obras, todas essas outras linguagens convergem, atravessam, conversam. Então, às vezes, é possível você montar um espetáculo com letras do Renato Russo, por exemplo. Então, é a música e o teatro ali naquele momento. Então, elas passaram 15 anos não entendendo o que era, né? Às vezes por muita resistência, às vezes porque não quer entender mesmo, mas, assim, o primeiro contato que eu percebo que os alunos têm com a arte, a maioria, pelo menos das escolas que eu atravessei, que eu passei, é dentro de sala de aula. Eu trabalhava numa escola distante, então, quando eu cheguei nessa escola, eu pensei assim, dificilmente a gente vai conseguir conhecer o mundo aqui. Então, o mundo vai ter que entrar dentro da escola. Né? Então, eu alternava história da arte para eles, com aulas práticas em sala de aula, você também é professor, sabe disso, separando as cadeiras e fazendo com que eles tivessem contato mesmo. Eu pensava também, pode ser que o cara não queira, o aluno não queira ser ator, mas ele pode apreciar, ele pode ir ao cinema, né? Ele pode ler uma peça de teatro, ele pode
criticar um filme Uhum. sem apenas falar gostei ou não gostei desse filme. Uhum. Você observou a luz do filme? Eu discutia muito isso com eles. Vocês observaram o figurino? Uhum. Você percebe que o figurino também conta a história do personagem? Isso é Então, bacana. assim, o teatro realmente ele vai abrindo muitas janelinhas. Sim, Né? sim. É. Como é que você constrói esse diálogo com seu aluno? Como que é essa relação professor de teatro, o aluno? Que temas que vocês desenvolvem? Como é que esse trabalho se desenrola? Esse é um momento, talvez, mágico Uhum. das aulas, porque nessa mesma escola eu aprendi a fazer projeto, então meu primeiro projeto, você que é professor de literatura, foi um chá literário com Bacana. uma amiga minha, professora de língua portuguesa, o nome dela é Deisilene Guedes, uma grande amiga, e nós fizemos um chá literário com concurso, e nesse evento nós colocamos os alunos para servir as merendeiras, eles que ficaram na cozinha, Bacana. eles que produziram seus textos, eles que produziram o mural. Eu fui ao centro de Campo Grande com essa professora para comprar coisas para poder forrar, enfim. Uhum. Ali eu aprendi a fazer um projeto realmente, né? Uhum. O compromisso, e depois eu dei aula no SESI durante alguns anos. Fiz um projeto no SESI, que foi meu primeiro projeto, chamado Acorda Brasil, com um grande amigo meu também, professor Rafael Bernardes. E a relação que se dá, que se constrói, Wagner, eu não chego em nenhum momento impondo. Vocês vão interpretar, vocês precisam escrever. Eu mostro inicialmente as possibilidades dentro de um projeto, o que eles podem fazer. Então, eles se dividem por interesse. Hoje em dia, o celular para eles, né, é algo muito tranquilo. Então, assim, tem aluno que escolhe fotografar o evento, tem aluno que escolhe escrever a peça ou a cena, tem aluno que escolhe fazer a luz, a trilha sonora, tem alunos que fazem o convite, e aí, às vezes, tem muitos convites, a gente, às vezes, coloca todos os convites na roda também. Uma vez, uma diretora falou assim, mas você precisa escolher um convite. Eu falei, mas quem disse que eu tenho que escolher um convite? Os três estão lindos, os três foram produzidos por ele. Por que eu tenho que escolher o melhor trabalho do mural? Eu não trabalho nessa perspectiva, eu não trabalho colando estrelinha para ninguém, mas eu trabalho também acreditando nesse lugar da democracia, respeitando também o espaço. O que acontece muito, Wagner, é que eles acumulam funções. Sim. Às vezes eles não querem só atuar, eles querem atuar e querem produzir também. Então, os trabalhos... Então, eu acabo não tendo atrito, raramente tenho atrito ou alguma coisa com o aluno, porque ele também está ali fazendo o que ele percebe que ele pode fazer de melhor. Né? Talvez esse seja o segredo, né? Eu sempre, conversando com muitas pessoas, eu pergunto por que a escola desencanta? Né? Por que ela não pode manter o encanto? Muitos alunos entram na escola cheios de sonhos, cheios de fantasias, com uma mente criativa, e de repente tudo aquilo morre, se apaga diante da burocracia, da dureza das avaliações, desse contato que parece que tem que ser tão duro e que na verdade não precisa ser um contato duro, né? Porque é exatamente o que você falou, se o aluno se envolve, se ele gosta, se ele sente prazer, se ele vê um objetivo que seja interessante para ele, para a vida dele, ele vai se envolver, ele vai fazer, ele vai se entregar com afeto e o trabalho vai ser um trabalho bacana. Nesse espaço, nessa instituição, eu fiz muita coisa. Né? O Acorda foi o meu primeiro projeto também, depois desse chá literário. Né? O Acorda foi o quê? 2013 foi um ano muito difícil para nós, professores. Né? Foi a nossa greve geral.
E eu fiquei muito impactado com esse momento que nós estávamos atravessando. Uhum. Tinha depois a Copa, as Olimpíadas, muita coisa estava acontecendo. E aí eu tive uma ideia de fazer um trabalho a partir de literatura de cordel. Uhum. A minha influência de literatura de cordel se deu pelo Suassuna, com esse espetáculo que eu fiz. Para quem não sabe, a história do amor de Romeu e Julieta é uma peça escrita pelo Suassuna em 1997, também inspirada num folheto, né, de um cordelista italiano chamado Matteo Bandello. Uhum. O Ariano não foi beber na fonte de Shakespeare, ele foi na fonte do folheto. Uhum. E a peça, a história do amor de Romeu e Julieta, é em cordel, é toda em verso. Vou contar neste romance a história de Romeu, a sua curta existência e tudo que padeceu. É a história mais tocante que a minha pena escreveu. É uma história conhecida em quase toda a nação. No teatro e no cinema tem causado sensação, trazendo amargas lembranças para o mais brutal coração. A peça começa assim, né? Muito bom. E aí eu tenho essa paixão por literatura de cordel. Me encontrei o Rafael, que fez o mestrado em literatura de cordel em Portugal. Ele estava dando aula aqui no Brasil. E nós fizemos um projeto de 9 meses em cima de literatura de cordel. Então, nós levamos os alunos ao Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, em São Cristóvão. Os alunos produziram os seus poemas. No meu Instagram tem foto disso, tá? Os alunos produziram os seus poemas, as suas capas. E em cima disso que eu estou falando aqui para você desde o início, sobre singularidade, subjetividade, o que eu e Rafael nós fizemos? Eram 16 folhetos. Nós tínhamos 32 alunos. Então, cada dupla tinha o seu livro com a sua capa. O miolo era igual, né, de todos os cordéis, e a capa, cada um tinha a sua. E no dia do evento, nós fizemos uma finalização com os pais, com a comida típica nordestina. Levamos um sanfoneiro, os alunos estavam produzindo, aí tinha gente pegando gelo 8 horas da manhã, porque o evento era às 10. As camisas chamadas de Acorda Brasil amarelas chegaram enfim. Aí foi um evento para toda a família, nós fizemos uma homenagem, porque o Ariano Suassuna já tinha falecido, nós fizemos uma homenagem ao Ariano Suassuna. Então, tudo nessa perspectiva, cada um faz o que quer e o que pode, e se não pode, busca ajuda com outro par. E dentro desse ambiente escolar, nós fizemos outros trabalhos. Um trabalho com memórias, com os avós. Eu fiz eles relataram, pegaram, entrevistaram os seus avós, e nós dramatizamos algumas histórias para os avós. Fiquei com muito medo de alguém passar mal. Depois eu fui entender que eu tinha que alguém podia se emocionar, passar mal. E fizemos um trabalho sobre o homem contemporâneo, história através das artes, que também foi um trabalho que fez todo sentido para mim. Como professor de história, nós pegamos 6 histórias da época da escravidão e colocamos essas histórias naquela época em 2016. Legal. E a gente percebeu que pouca coisa mudou. É isso que foi o pior do trabalho. A gente percebeu que nós fizemos no Teatro do SESI. Legal, né? Bacana. Já coloquei 6 turmas no palco, sai uma, entra outra, com todos esses espetáculos. Aí tem outros espetáculos, como Amores e Diversidade também, O Homem Contemporâneo, que eu já falei, a história através das artes, né? Mas eu trabalho dessa forma. Né? Eu descobri trabalhando dessa forma. Cada um faz o que quer. Interessante você falar, porque eu conversei com amigos agora, há pouco tempo, e a gente estava falando exatamente sobre a questão da mediação. Né? Mas o difícil é colocar o aluno em contato com o livro, colocar em contato com a leitura. O teatro é uma possibilidade muito interessante, né? Porque teatro é literatura. Né? É uma forma de
apresentar um texto para um aluno de uma forma viva, de uma forma que ele possa realmente vivenciar, acho que a palavra é essa, vivenciar aquele texto, né, nas suas minúcias, nos seus sentimentos, nas suas intenções. Então, é rico demais você trabalhar o teatro nas escolas. Eu estou ouvindo você falar e estou pensando aqui nos meus colegas, professores de arte, né? Eu convivi mais com professores de educação artística nas escolas nas quais eu trabalhei, artes plásticas, quero dizer, né? Não de artes cênicas, mas de artes plásticas. E eu via como era sofrido o trabalho para eles, porque faltava material, ou o aluno não se interessava por aquilo que eles estavam propondo. Era realmente um trabalho muito desafiador. Você ainda encontra muita resistência para propor teatro? Como que é? Ainda há resistência por parte de colegas, de gestores? É difícil trabalhar com arte? Essa pergunta é dificílimo, porque muitos gestores, que hoje em dia diretor de escola é gestor, né? Uhum. É óbvio que a gente não pode generalizar Claro, aqui, claro. Uhum. e eu já encontrei pessoas também fantásticas, mas na Fantásticas. sua maioria, colegas também. Sim. E é isso que talvez seja mais triste, né? Uhum. Você encontrar um professor de história que não curta, e eu conheço muitos, de história, né, que não gostam de teatro. Você encontrar um professor de língua portuguesa que, Que não lê. que né? Mas eu também, Wagner, ao longo do tempo, por exemplo, nessa escola encontrei a Deisilene, Uhum. nessa outra escola encontrei o Rafael e encontrei outras pessoas, né? Uhum. Encontrei a Grazi, encontrei a Ana Vicelli, encontrei Flávia. Nessa outra escola agora que eu encontrei uma professora de filosofia, que nós levamos os alunos ao cinema uma vez por mês. Uhum. Eu trabalho numa Bacana. escola Uhum. no Rio Comprido e eu levo os alunos ao cinema da universidade próxima dali, Uhum. uma vez por mês. Então, quando você encontra um par, o trabalho fica muito divertido. É. Mas quando você não encontra também, ele fica, porque o meu par é o aluno. Sim. Eu parei de ficar também nesse lugar. A gente às vezes fica lamentando muito. Uhum. Porque não tem. Gente, às vezes não tem. É Não, verdade. não tem por N motivos. Porque o Uhum. professor às vezes trabalha como se aquilo fosse um bico, ou porque ele não tem interesse mesmo, ou porque o cara dá aula de manhã, de tarde, de noite também, e não aguenta mais se meter num projeto. Enfim, são N fatores. Mas eu Sim. também fui descobrindo que o meu par é o aluno. Então eu faço. E você falando, são várias dificuldades. A gente tem que achar prazer também, né, Machado? Eu acho, nesse trabalho que já é tão difícil. Educar não é uma tarefa fácil. Se a gente não tiver prazer naquilo que a gente está fazendo, né, se aquele trabalho não for significativo, ele se torna um vazio, Sim. né? E você vai ficar vazio naquilo que você está fazendo, você vai oferecer um conteúdo vazio e você vai se sentir também vazio, né? Sim. Eu, assim, como você, eu estava refletindo aqui, você falando, eu fui pensando, lembrando das minhas turmas, dos trabalhos, das dificuldades, né? Você sabe que eu trabalhei em escola de comunidade, então imagina levar literatura, às vezes o aluno não quer, porque ele está numa outra onda, ele quer ver uma outra coisa, mas tudo depende de como você apresenta, Uhum. né? Se você mostra algo na obra que possa interessar aquele aluno, ele vai se debruçar, ele vai fazer e a gente fica tão mais contente, né? O trabalho flui tão melhor, né? E é bom que as pessoas que estejam nos vendo, que elas saibam que tem muita gente fazendo isso também. Uhum. Tem muita gente que não consegue por diversos motivos, mas tem muita gente que está fazendo, que está se desdobrando, que está tentando fazer daquela dificuldade algo que seja realmente produtivo, né? Que seja interessante. Tem muita gente boa fazendo um trabalho bacana, né? Ali aquele trabalho de formiguinha, mas que é engrandecedor. Para a gente continuar a conversa, eu queria saber um pouquinho de você, o Machado. Como é que você linka, né, essa sua vida na escola, a sua vida com a arte? A escola foi um dos ganchos que te levou a buscar a psicologia? Foi a partir da observação
dos seus alunos? Foi a observação dos dilemas vividos por esses alunos? Ou parte de você? Como que você chega à psicologia? Só antes de responder a sua pergunta, eu vou só... porque você falou uma palavra aí que é uma palavra interessante para a gente pensar um pouco, que é a palavra invisibilidade. Esse foi um trabalho que eu também fiz com os meus alunos do SESI, de darmos visibilidade para cada talento ali. Eu acho que é importante isso. Sim, e eu sinto falta disso também, que os espaços escolares visibilizem o trabalho dos docentes que produzem. Porque também tem muito docente que faz o seu trabalho em sala de aula, e aí ou por uma dificuldade, ou porque ele acha que se ele apresentar para os outros colegas vai entrar no lugar da vaidade. Às vezes não é nada disso, né? Às vezes eu tenho colegas também que fazem trabalhos muito interessantes que eu sei porque eles são meus colegas. Se eu não fosse amigo dele, se eu não tivesse alguma relação, eu também não saberia, né? Sim. Acho que é importante falar isso com aqui. Com certeza, porque às vezes a própria escola não valoriza esses trabalhos, né? Exatamente o que você está falando. Uma vez eu fiz uma exposição numa escola de pinturas, de releituras de textos sobre o modernismo, e eu não recebi a visita da direção, não recebi a visita dos coordenadores, e os alunos ficaram frustrados porque só nós presenciamos aquela construção que foi feita para ser disponibilizada para um outro. Então isso também desmotiva, né? E às vezes, assim, eu não estou fazendo um julgamento, não, e sei que você também não está fazendo um julgamento, mas as pessoas precisam estar atentas para esses movimentos e olharem, né, o que está sendo feito. É porque a gente atravessa um período dentro da educação que esse apoio pedagógico, coordenação pedagógica, eu até tenho uma coordenadora pedagógica extremamente produtiva e Deucélia é uma coordenadora fantástica, assim. Mas a gente percebe que na maioria dos espaços, o coordenador, o próprio orientador educacional, a direção, está todo mundo voltado para o trabalho da gestão. Então, acaba todo mundo, dificilmente você vê, às vezes, um diretor andando pela escola, né? Olhando. Virou um trabalho de gabinete, né? Exatamente. Voltou a ser um trabalho de... sobrecarregados. É importante que a gente também pense sobre isso. Qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente não pode falar isoladamente. Não, nada é geral, né? Nada, a gente não está generalizando nada, nem falando mal de ninguém. É só um alerta mesmo para que as pessoas fiquem atentas. Porque acho que um minutinho que ela vá, né? Um parabéns que ela dá para um aluno, né? Que bonito o seu trabalho, isso motiva. O aluno, motiva o professor, né? A gente é carente, né, Machado? Eu sou carente, eu adoro um elogio, eu adoro quando alguém vai lá visitar as coisas que eu faço. Sim, lógico. Eu também. A gente faz com carinho, a gente faz bem feito, a gente quer... Teatro né? É o lugar onde se vê. Então é para alguém ver. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então, aí agora, vou voltar então a minha... Não, eu já tô aqui. Tá, beleza. Eu fui para a psicologia através da arte-terapia. Eu fui fazer uma pós-graduação em arte-terapia. E aí eu fiquei um pouco assustado que em 6... O curso de pós é 1 ano, né? Em 6 meses, alguns colegas disseram que já abriria o seu consultório. Falei, vocês já vão abrir uma quitandinha com 6 meses de formação? Eu fiquei muito assustado com aquelas pessoas naquele lugar. Obviamente que não era todo mundo, mas muita gente já ia. Tinha uma galera com dinheiro que abriu um espaço, arte-terapia, ouviu Jung pela primeira vez, arquétipo, e já vai abrir um ateliê de arte-terapia. E eu fui buscar a psicologia depois da pós em arte-terapia. Obviamente, eu percebo que eu sou um professor com outras habilidades depois do curso de psicologia, né? Eu sou também psicólogo clínico e a psicologia me ajuda muito em sala de aula. Tanto que na Prefeitura do Rio, nesse momento, eu trabalho num programa
intersetorial, se chama PSE, é um programa de 2007, né, que diz, esse programa em linhas gerais, que as escolas públicas precisam ter ações de promoção de saúde dentro dos espaços escolares. Isso, território nacional, Certo. tá? Então, nesse momento, eu faço parte desse grupo, né, desse programa de saúde na escola, sensibilizando gestores, alunos, para que se discutam a promoção de saúde dentro dos espaços escolares. Obviamente que a psicologia, né, me ajuda, facilita muito o meu trabalho em muitos momentos, né? Então, o meu caminho para a psicologia se deu nessa ordem. As coisas meio que se linkam, né? Eu estava pensando, você que é ator, né, e que lê os textos e que analisa o interior, a psique desses personagens que você interpreta, e de repente você está numa sala de aula e você olha seus alunos na sua ampla diversidade, cada um com as suas questões, né? E depois você faz um curso de psicologia e tudo isso se integra de alguma forma, né? Como que é essa transição? Como é que é passar, né? Vamos pensar no ator e no psicólogo passando aí pela sala de aula. Como que você faz esse link entre a psicologia, a arte? Como é que elas se interligam, se é que elas se interligam? Como que você analisa isso? Eu faria tudo de novo na mesma ordem. Uhum. Eu não mudaria nada da minha história. Uhum. Por exemplo, é interessante essa pergunta, porque quando eu faço um trabalho com os alunos, por exemplo, eu dou aula numa escola do Estado, onde eu tenho apoio da minha direção e da minha coordenação. Eu tenho muita liberdade no meu trabalho, apesar de estar pouco tempo nessa escola, essa equipe acredita muito no que eu faço. E eu estava fazendo um trabalho com eles elencaram vários temas. Drogas na adolescência, suicídio na adolescência, gravidez na adolescência e o primeiro emprego. Né? Eles juntaram esses temas e produziram um texto. Texto coletivo, gente, você acha que não vai dar certo, né? Mas é um texto a muitas mãos, muitas. E aí teve um aluno que chegou para mim e falou assim: Rodrigo, eu quero fazer o personagem que pratica o bullying. Ah, tudo bem. Alguém mais quer fazer esse personagem? Não, não. Não tem ninguém, eu quero fazer, ok. E aí ele fez o personagem que pratica o bullying na cena, e nessa cena tem um menino que é a vítima do bullying, que lê uma carta falando sobre suicídio. E aí esse aluno depois chega para mim e falou assim para mim, que praticou o bullying na cena: aquela carta é minha. Eu falei: menino, caramba! E aí, como é que você tá? Agora, nesse momento, você experimentou estar no lugar do vilão, né? Do cara que pratica. Como é que é isso para você? Você está fazendo atendimento psicológico? Como estão as suas emoções? E como é que é você ouvir uma carta sua? Então, assim, tá tudo junto, né? O teatro tá junto, a psicologia tá junto. É óbvio que é um limite, é uma linha muito tênue. Eu não vou atender o aluno. Eu não sou psicólogo da escola, eu não sou psicólogo. Eu posso ouvir, eu posso acolher e posso encaminhar o aluno. Né? É óbvio que eu vou ficar mais atento a ele. Né? Um aluno que tem uma carta dessa, eu vou ficar mais atento. Né? E aí, aonde que entra o ator nisso? Né? Entra, na verdade, o diretor, porque eu dirijo a cena. Né? Eles não são atores, mas eu falo para todos os meus alunos: vocês não vão pagar mico. Se for para pagar mico, a gente não vai apresentar. Então, assim, e dentro disso é muito interessante, porque eu percebo que tem alunos também que acabam sendo assistentes de direção e dirigindo a peça. Eu saio de cena. Eles acabam dirigindo eles mesmos também. Então, as três áreas estão ligadas, né? Muito interligadas, né? Como que é isso? Você perceber, você
encaminhar. Talvez para você seja mais fácil de falar do que para mim. Eu não sou psicólogo, né? E muitas das pessoas que estão nos vendo agora também não são. Então você, como psicólogo, você vai ter um olhar mais refinado para essas questões. Mas o que a gente pode fazer, nós que somos professores não formados em psicologia? Como é que a gente afina o olhar para ajudar? Então, eu estou em formação o tempo inteiro, mas eu percebo que qualquer professor pode fazer uma roda de conversa na sua sala de aula. Às vezes terminou o conteúdo 20 minutos, ou ele adiantou. Às vezes jogar um tema e abrir por uma roda de conversa. As rodas de conversa são promotoras de saúde, porque é um espaço, né, que o aluno pode falar ali sem ser julgado. Sim, né? sim. É óbvio que precisa de alguns códigos, precisa de alguns combinados, né? Não é colocar todo mundo na roda. Todo mundo acha que é isso. Coloca e fala o que quiser. As coisas não são bem assim. Então, eu trabalho muito com roda de conversa. E, às vezes, nas rodas, essas questões aparecem. Né? Às vezes é o próprio aluno, às vezes é um colega que fala pelo aluno. Sim, né? sim. Quando a gente fala dessa dislalia, disgrafia, disortografia e todas as lias que tem, eu tenho uma amiga chamada Michele Saramago, que é fono, professora do século XXI, uma pessoa assim também fantástica. Eu estou convivendo mais com ela, a gente faz parte desse programa juntos, eu acabo aprendendo muito com ela também. Porque às vezes ela fala assim, às vezes, Rodrigo, é você aumentar a letra da prova do cara. Às vezes é você pegar aquele cara que está com o olho o tempo inteiro muito apertado lá atrás e colocar ele 5 cadeiras na frente. Então, é óbvio que às vezes a gente busca, porque assim, a gente ainda vive nesse o saber médico, né? É o saber médico que está o tempo inteiro, mas é óbvio que é importante. Mas tem ações dentro dos espaços escolares que também podem ser pensadas para esses alunos também. Né? Uma pergunta complexa. Quem está então precisando mais de atendimento psicológico? Vamos então terminar. Quem nada? Agora que é a parte boa. Ai, meu Deus. Quem está precisando mais, Machado, de atendimento? O aluno ou o professor? Todo mundo. Todo mundo precisando. Às vezes não é possível. Enfim, falei todo mundo assim, mas assim, sim. As rodas comunitárias são importantes. As rodas de conversa são importantes e são promotoras de saúde. Terapia ainda é elitizado. Nós temos muito poucos psicólogos nas redes públicas. Verdade. Nós que acompanhamos a saúde desse país, nós acompanhamos o desmonte do NASF, né, o desmonte das próprias equipes, das unidades básicas de saúde, enfim. Então, como um caminho para os professores e para as outras pessoas que trabalham com criança, com adultos, com jovens, as rodas de conversa são possíveis de serem realizadas. Eu estou indo para a minha 9ª roda de conversa. Né? Foi um caminho também que eu também descobri com esses pares, né? Que são caminhos de potência, né? De saúde. Então, e às vezes nem todo mundo precisa de psicólogo, não. Às vezes alguém precisa só estar com algum sofrimento, porque tudo agora medicaliza, tudo agora vai ao psicólogo, tudo agora... Às vezes o cara precisa só alguém que escute ele ali naquele momento. Às vezes é pontual. É verdade. Né? Discuto muito com ele sobre isso. A gente não pode confundir tristeza com depressão. Com depressão, isso. Né? E a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Né? A gente tem a indústria farmacêutica criando várias patologias. Né? Claro, a gente precisamos ficar atento à indústria farmacêutica. É verdade. Precisamos discutir sobre a indústria farmacêutica também. Sim. Né? Interessante você falar isso. Às vezes a pessoa está precisando de uma conversa, né? É só isso. Porque está faltando o diálogo. As pessoas estão muito solitárias, né, Machado? Sim. Elas estão solitárias no seu grupo de trabalho, elas não se integram, está tudo muito individualizado nas telas.
de celular, nas telas de computador, e está faltando esse contato mais humano, né? Teatro. Teatro, Vai né? fazer teatro. Teatro, é verdade, né? E Muitos isso, dizem que o teatro é a salvação. né? Teve um neuro aí, Hum, um neuro meio bambambam, com 1.000 uhum, seguidores. Realmente eu não lembro o nome dele, que é até bom. uhum. Mas assim, ele falou uma coisa interessante, que ele falou que as matérias que vão salvar os alunos na pandemia, pós-pandemia, essa pandemia aqui que não passa no Brasil, a Uhum. gente está na primeira onda, enquanto a Europa está na É. segunda, mas ele diz que educação física e artes Uhum. são as matérias mais importantes Uhum. pós-pandemia. É verdade, né? O Bakhtin, ele fala isso, né? Que a escola se faz de 3 pilares: cognição, a ética e a estética, né? Que seria o universo das artes, né? E que às vezes a gente não valoriza, né? A arte, às vezes é arte, não é artes, né? É Sim. artes, deixa, não é visto com o valor devido, né? Nessas rodas que você faz, que você discute, nos textos de teatro que você apresenta para os seus alunos ou que eles escolhem, eles estão vivenciando a literatura, eles estão vivenciando a arte, eles estão podendo tocar naquilo que para muita gente é inatingível, porque ainda se tem essa ideia de que teatro é para elite, de que livro é para elite, né? E não, todos nós temos direito à arte, deveríamos ter necessidade de arte, né? Para podermos despertar aquilo que você falou lá no começo da nossa conversa, que é esse olhar sensível para o mundo, despertar no aluno esse olhar sensível para que ele possa se olhar e olhar o mundo sabendo que ele pode construir coisas que vão além do olhar técnico, frio, objetivo, né? Que por trás de um texto se esconde um sentimento, se esconde uma poesia, se esconde uma cor, se esconde um mistério, que uma luz projetada num personagem revela ou, ou provoca uma sombra, né? É aquilo que você falou de fazer com que os alunos observem esses detalhes. Então você, enquanto professor de arte, né, eu parabenizo você e todos os outros professores de artes, porque eu me encaixo também aí como professor de Sim. literatura, né, nós da literatura, porque eu acho que a gente mostra o mundo para esses alunos com um olhar outro, uma outra janela, né, uma janela que escapa dessa realidade, porque nós precisamos da arte para aguentar o peso que é a vida, né, para a Sim. gente ter algum respiro, né? Então é formidável esse tipo de trabalho que você desenvolve, essas rodas, o que vem deles, esse protagonismo, os debates que provavelmente surgem sobre as questões que são sérias para eles, né? Tem muitos alunos sofrendo com depressão, muitos alunos pensando em suicídio, e de repente aquele contato ali, aquela arte, ela vai despertar aquele aluno para algo novo, e ele vai começar a se ver de uma outra maneira, perceber a sua importância, né, no mundo, e saber que ele pode produzir algo, Sim. né? Porque muitas das vezes eles acham que não, eu sou só um aluno. Não, você é o aluno, você não é um aluno, você é o aluno. Fantástico. Como eu tenho Né? Acho que também essa... uma amiga minha, as filhas dessa minha amiga, Uhum. o nome dela é Ellen Ferreira, e as filhas têm um canal no Instagram, no YouTube, Uhum. chamado Pretinhas Leitoras. Elas Eu leem já vi, exatamente, eu sou amigo dela. que bacana. Literatura Uhum. infantil também. É muito interessante. Que Quem estiver legal. vendo aqui, a gente Uhum. pode seguir lá, Pretinhas Ai, Leitoras. que legal. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo que elas fazem um trabalho muito bonito, Sim, né? sim. Eu olhei essa semana, por coincidência. Olha só. Olha só como é que A gente nem combinou de falar isso, né? Não. Olha como é que o universo conspira, né? Como é que Muito as ideias bom, sim, circulam. Muito, muito bacana. Eu posso sim. abusar da sua presença, a presença de um psicólogo, né? Porque as pessoas estão muito inquietas, Machado. É um momento muito difícil. Todos nós estamos num momento muito difícil, reaprendendo a viver, reaprendendo a respirar, literalmente, né? Porque respirar se tornou uma dificuldade, né? A gente que está usando máscara para tudo. Estamos vivendo agora uma segunda onda,
Mas a questão da escola, ela veio muito forte porque tudo foi transformado. Aulas se tornaram aulas online, professores reaprendendo a fazer o seu ofício, utilizando uma ferramenta nova, alunos tendo que se readaptar, pais reclamando, dizendo que os alunos não estão aprendendo, e isso provoca um estado de ansiedade aflorado em todo mundo. O que a gente pode pensar desse momento, ou como que a gente passa por esse momento de uma forma mais serena? Será que é a hora de a gente se preocupar tanto com o conteúdo do aluno? Será que a gente tem que ter essa preocupação tão grande, está ou não está aprendendo? Será que esse aluno não está aprendendo muito também sobre o que é uma pandemia? Porque ele está vivendo isso? Como é que a gente pode ter um respiro nesse momento? Pensando na educação, nos pais que estão lá com os filhos em casa. E nos próprios colegas, né? Nos próprios professores também. Tanto no contexto público quanto privado, é extremamente delicado, né? Sim. O privado, porque vai demitir professor, né? Então, aí precisa produzir aula, colocar professor como youtuber, para produzir aula, né, em casa. Na questão pública, tem a questão eleitoral, né? Então, assim, a educação, a minha percepção é que a educação, tanto no público quanto no privado, ela é um negócio. Então, é muito difícil realmente, né, essa sua pergunta, porque a gente esbarra em muitos fatores, né? E é tudo novo também, né? É tudo novo para todo mundo. Ao mesmo tempo, nós vivemos aqui muitos desencontros de informações. No início, mesmo com a pandemia, não podia entrar, não podia usar máscara, e a gente tinha que estar usando máscara. Então, são muitas informações desencontradas. Eu digo para os meus alunos para eles buscarem informações em sites confiáveis, como a Fiocruz, por exemplo, né, para eles poderem realmente buscar as informações. Então, assim, Wagner, o que eu posso falar de mim nesse momento pandêmico, eu percebi que depois de um mês de pandemia, que para existir, eu tinha que existir um turno de cada vez. Então, no turno da manhã eu fazia alguma coisa, à tarde outra e à noite outra. E eu fui vivendo esse momento também para diminuir a minha ansiedade e para diminuir todos esses fatores que você falou aí, para poder pensar mais racionalmente quais os melhores caminhos, né? Como que você pode ajudar o outro também, né? Então, o meu trabalho enquanto psicólogo, enquanto professor nesse início, foi visitar algumas unidades básicas de saúde para que os profissionais de saúde discutissem a sua saúde mental nesse momento da pandemia. A partir dessas falas, por isso que eu digo que é sempre uma troca, eu também fui entendendo como é que eu ia lidar com isso. Então, não tem uma resposta pronta, não. É você com seus pares, é você discutindo, é você lendo, é você percebendo, é você lendo sobre como é que o país tal, por exemplo, Portugal, me parece, fez uma coisa muito interessante. Ele fechou as escolas, mas ele deixou algumas escolas abertas como polo para merenda, para as atividades. Então, assim, né, a gente poder também ficar atento ao que os outros países estão fazendo e ficar atento a isso. Então, não tem uma única resposta para isso. Sim, não. Eu entendo. E agora falando um pouquinho, Machado, sobre a sua produção, né? Porque você não apenas é ator, você não é apenas professor, não é apenas psicólogo, você também escreve, que eu sei que você tem coisas escritas. E queria saber se você tem alguma coisa que está aí no forno, que vai vir a público. O que você pode contar para a gente aí? Tem sim. Pode contar, é segredo. Posso contar. Você sabe que eu não sou homem de segredos, você já me conhece. Eu escrevi um livro chamado Príncipes Também Namoram. Como? Príncipes Também Namoram. Ok. É uma afirmação. Certo.
e ele tá num processo de ilustração, e eu acredito que no ano que vem ele já vai estar aí para venda e para as pessoas conhecerem. É uma história de 2 meninos que se conhecem na escola e nesse momento de pandemia. Aí eu não posso falar mais nada. Não, tá, tranquilo. A gente fica aguardando, né? Sim. Quando sair, a gente vai e divulga, né? Já li algumas coisas que você fez e realmente são coisas muito boas. Você é um querido. Não, não sou não. Eu falo mal também, se não for bom, eu falo sei. também. Mas você é um cara competente, você é um cara sério, um profissional dedicado, né, que reflete sobre o seu ofício. Eu acho isso importantíssimo, né, que a gente tenha tempo de refletir sobre o nosso ofício, alterar os rumos, né, que não estão sendo bacanas, fazer escolhas. E isso que você falou, tem que ter um propósito que nos preencha, né? Eu acho que isso é necessário. É preciso que a gente tenha essa possibilidade de respirar dentro de toda essa dificuldade que é educar. Educar não é fácil, todo mundo sabe, né? Educação no Brasil não é algo valorizado, isso há décadas. Eu acho que a gente tem paliativo atrás de paliativo, mas eu acho que uma política sólida, realmente sólida, que altere os rumos da vida do aluno e do professor, eu acho que ainda não foi feito. Né? Acho que houve algumas tentativas, mas muito incipientes, e eu acho que não houve ainda uma proposta verdadeira, independente de partido, independente de ser direita, de ser esquerda, não houve. Né? Isso é uma constatação. Para a gente encerrar essa conversa, a gente poderia ficar aqui mais semanas, né, conversando. A gente pode repetir sobre outros temas em algum momento que você tiver disponível. Sim. Sei que sua vida também é muito agitada, mas num outro momento a gente pode se reencontrar para falar de outras coisas, né? Queria que você deixasse um recado, deixasse uma mensagem, falasse de como as pessoas te encontram, seus contatos. Eu vou colocar isso também depois na descrição, mas o que você diria para as pessoas que estão nos vendo, pais, mães, professores, escritores, psicólogos? O que você diria para essas pessoas que estão aqui nos acompanhando? Eu diria que a vida requer coragem. Eu diria apenas isso, assim. Mas antes... Mas eu preciso, além dessa frase, eu preciso divulgar o meu curso. Eu estou fazendo vou iniciar agora a primeira turma, um curso de teatro online para não atores. As informações estão lá no meu Instagram. Tá bom? Vou colocar aqui também, tá, para as pessoas acessarem. E eu ia te perguntar sobre isso, me esqueci, né? Você está oferecendo um curso de interpretação para não atores. Para não atores. Isso é muito interessante. É exatamente isso. Né? Porque se você abre para atores, vai ter muita gente ali fazendo. Mas quando você abre para não atores, você está pensando ali no professor, né? Em vários nichos da sociedade que precisam conhecer, porque é aquilo que você falou antes. Eu acho que o teatro ele ajuda. Sim, né? O teatro ele nos ajuda. Eu, enquanto professor, eu usei muito das técnicas de interpretação para fazer uma leitura mais agradável para o aluno, para fazer uma aula mais animada, mais divertida, para controlar a minha própria timidez, que eu sou muito tímido, mas eu sei que a timidez ela também tem controle, você pode controlar, e o teatro me ajudou muito nesse sentido, né? Além de todos os outros auxílios do autoconhecimento, né? Conhecer a mim mesmo e me proporcionar um diálogo com o outro, esse jogo que é o teatro, né? Então, bacana, fala mais, o que você vai propor? São 8 encontros, porque assim, eu sempre tive vontade de ter um curso de teatro, e uma ex-aluna minha chegou para mim e falou assim: Rodrigo, meu psicólogo falou que eu tenho que fazer aula de teatro, você me dá aula particular? Eu falei, não dou não, eu vou construir um curso de teatro, e eu estou finalizando o piloto com um grupo, e parto para a primeira turma agora, dia 3 e dia 5 de novembro. É um curso com 8 encontros. Eu vou falar um pouquinho da história do teatro nos encontros,
E aí o resto eu não posso falar, não. Não tem problema. É importante que as pessoas, então, que se interessam pelo assunto, sigam lá o Rodrigo no Instagram, porque ele vai disponibilizar essas informações, então acompanhem. Eu vou deixar aqui na descrição o contato direitinho para vocês clicarem e procurarem se informar. Se não puderem fazer dessa vez, fiquem atentos e façam numa próxima. Se não puder fazer agora, compartilhe essa informação, porque, gente, o professor que conhece os meandros da vida teatral, ele transforma a sua prática, né? É muito importante. E você que não é professor também, que não está na sala de aula, mas que tem vontade de fazer, conhecer, né? Você que é um pai que vai contar uma história para uma criança, né? O teatro vai te ajudar a contar essa história de uma forma mais interessante, mais atraente. Então, vamos procurar essas brechas, né, que o destino nos oferta e fazer uso disso, né? Machado, eu quero te agradecer enormemente. Obrigado você, por esse momento, por essa troca. Essas parcerias, elas têm me ensinado muito, muito mesmo. Eu tenho aprendido muito que ser feliz sozinho não tem graça e que a gente precisa dividir, a gente precisa interagir, a gente precisa de uma troca de sentimentos que seja realmente verdadeira e a gente precisa emanar esse sentimento. Eu estou muito nesse movimento de mandar para o mundo algo que seja bom, mas mandar verdadeiramente. E isso nos mínimos detalhes, sabe? Num bom dia que você deseja para alguém, que esse bom dia não seja um bom dia, mas que tenha um bom dia, né? Num muito obrigado, mas que não seja uma mera formalidade, que seja muito obrigado, eu me sinto muito obrigado, né? Você me fez um bem, eu gostaria que você tivesse um retorno isso, eu gostaria de retribuir isso que você está nos fazendo. Então essa troca a gente pode ter, né? É um exercício cotidiano que ajuda inclusive na nossa sanidade mental, física, espiritual, seja lá energética, né? Então receba de verdade o meu muito obrigado, tá? Por ter partilhado, Imagina, por ter me permitido pensar, refletir, por estar aqui falando com as pessoas que nos acompanham, que são pessoas que realmente ouvem, sabe? Que sabem ouvir e que vão fazer essa conversa ecoar e reverberar. E o bem reverbera, né? Sim. Ele chega e é nele que a gente se espelha e é nele que a gente se ancora. Então, muito obrigado. Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Um beijo aí para todos os outros convidados que já passaram por aí. Sim. Também. É importante isso, verdade. Né? E eu te amo. Também, Machado. Muito obrigado, de verdade. Um beijo enorme para você. Para vocês, obrigado. E para vocês todos aí, todas que nos assistiram, recebam também nosso abraço e a gente se encontra num próximo momento com mais um convidado para falar sobre arte, sobre livros, sobre afetos. Um grande abraço meu e até o próximo Experiências Literárias.